Boa tarde para vocês, eu sou a Lê. Vim falar um pouquinho com vocês sobre código seguro. Quando a gente pensa em segurança da informação, muitas vezes é bastante abstrato o que é segurança, né? A visão que a gente tem de segurança, geralmente ela é baseada no que a gente vê nos noticiários, até a perspectiva, né, do que a gente deveria fazer para se manter seguro é muito abstrato. Então a gente vai dando mais solidez para essas ideias. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é se todo mundo aqui sabe o que é um bug de computador. Quem não sabe, levanta a mão. Ok. E todo mundo aqui sabe o que é uma vulnerabilidade? Tem alguém aqui que não sabe o que é uma vulnerabilidade? Alguém consegue dizer para mim a diferença entre uma vulnerabilidade e um bug? Bug é um erro de execução, né? Uhum. Você entra com os dados, ele dá um bug, vai encher de erro, e com base nos erros você consegue explorar mais aquilo. Vulnerabilidade é uma falha. Mas o que caracteriza como uma falha de segurança? Então vamos pensar em algumas coisas. O que caracteriza uma vulnerabilidade como uma falha de segurança, diferente de um bug, é que ela vai afetar confidencialidade, integridade e disponibilidade da aplicação ou das aplicações. A confidencialidade seria o fato de que uma informação, né, ela não vai ser compartilhada com pessoas que não têm as permissões necessárias para poder ter acesso àquela informação. A integridade quer dizer que, independente da trajetória de uma informação, do fluxo dela dentro da minha aplicação, ela não vai ser alterada. Então, quando a gente pensa em SSL, né, criptografia, para a gente poder se comunicar na internet, através do protocolo HTTP. Então, a gente está falando que a gente vai ter segurança e vai estar garantindo a integridade, né, da nossa comunicação. A disponibilidade, acho que é um dos elementos que mais são populares de a gente ver, né, ataques, que é o DOS, né, o Denial of Service. Então, quando a gente vê falta de disponibilidade, geralmente isso vai afetar também uma aplicação, o negócio, né, porque as pessoas não vão conseguir usar ela. Então, uma vulnerabilidade, ela sempre vai estar atrelada a esses 3 pontinhos aqui, que é uma tríade, né? A gente chama de tríade CIA, enfim, por conta dos termos em inglês. Então, a grande diferença que a gente tem entre vulnerabilidade e bug é que a vulnerabilidade, ela tem risco. Um bug, ele é um mau funcionamento da aplicação, mas ele não necessariamente representa um risco na aplicação que possa ser escalado e se transformar em algo que cause um vazamento de dados, por exemplo. Então, sabendo que uma vulnerabilidade não é a mesma coisa que um bug, mas um bug pode ser uma vulnerabilidade, então a gente vai discutir um pouquinho em detalhes, né? O que poderia ser uma vulnerabilidade, a cara de uma vulnerabilidade. A primeira coisa também que a gente deve pensar quando a gente pensa em segurança de uma aplicação é do fluxo natural que uma aplicação tem. Então, quando eu, como pentester, quando eu vou testar uma aplicação, eu vou fazer um fluxo normal que um usuário faria e depois eu vou olhar para aquele fluxo quais são os campos de input, por exemplo, quais são os parâmetros nas URLs que eu poderia injetar código. Código para quê? Para tentar executar o JavaScript da página, o HTML e tentar fazer executar alguma coisa que não estava planejada para ser executada, porque o programador não pensou, o usuário não vai alterar a URL e colocar um SQL ali. Então aqui a gente tem um exemplo de um SQL injection. O SQL injection seria você colocar código SQL num campo de input ou num parâmetro. Quando a aplicação executa sem sanitização, ou seja, sem nenhum tipo de filtro para códigos maliciosos, caracteres especiais, pode ser que essa aplicação execute isso aqui e retorne informações.
E acreditem, isso acontece. Eu achei um SQL injection semana passada numa empresa gigantesca. Então, e esse código aqui, com esse código aqui, ele me retornou a senha do banco de dados da empresa. Então, o que a gente faz para poder evitar que isso aconteça? Nós precisamos validar o formato de input, ou seja, aqui é um username, qual que é o formato que eu espero? Qual que é o tipo de dado? Tem um comprimento? É um CPF. CPF tem uma quantidade de dígitos, sempre vai ser números. Por que eu vou deixar entrar uma string, sendo que eu estou lidando com números? Ou sei lá, talvez eu vou lidar com uma string, só que eu vou definir muito bem o formato desse input, de maneira que o usuário não consiga colocar nada que não se pareça com o que eu estou esperando. Então, a sanitização de input, ela é uma prática simples, mas é a mais comum que a gente não vê acontecendo na prática de desenvolvimento. A gente vai ver com mais detalhes isso em código daqui a pouco. Mas, basicamente, os riscos são inúmeros. Entre eles, a gente pode ter injeções de cross-site script para poder ter execução na página, né? Uma execução que ela não foi planejada dentro da interface. O cross-site request forgery, fazendo com que a gente possa fazer requisições a partir da página para um site externo e aí o usuário poderia cair num phishing, por exemplo. O SQL injection, que a gente teve o exemplo ali. Command injection, quando, por exemplo, o parâmetro de URL dá acesso direto para o servidor que está hospedado a aplicação. Você consegue executar um ls e ver as coisas, talvez, se ele retornar para o front-end. Entre outras coisas, tem vulnerabilidades específicas, né, só por conta desse detalhe. Enfim, e aí o output importa também. Então importa o que o usuário coloca para dentro e como a gente trata essa informação, mas importa também o que a gente devolve para o usuário. Porque dependendo da maneira que a gente devolve as informações para o usuário, essas informações elas podem fazer com que a nossa aplicação não fique disponível ou a gente vaze informação. Então, por exemplo, é comum, né, nas URLs acontecer o encoding. Então a gente vai transformar caracteres especiais em outros caracteres que não têm o mesmo efeito que aquele maior ali teria, né, por exemplo. Ok, e aí aqui, né, piadinhas. Eu adoro piadinhas, eu gosto do humor, acho que o mundo é pesado demais pra gente não rir, a gente tem que rir mesmo na cara dos problemas e poder transformar o mundo. Então, basicamente, quando a gente coloca código em inputs, a gente muitas vezes consegue ter erros nas aplicações. E esses erros, se eles não forem tratados, eles podem revelar informações sensíveis da aplicação, tipo servidor, sistema operacional, porta. E essas informações, então, elas fazem com que a gente veja como o tratamento de erros sendo uma boa prática. E aí, o que a gente deveria fazer em termos de tratamento? O tratamento ele tem que ser genérico, ele não pode dizer para o usuário exatamente o que a aplicação está fazendo em termos de lógica de negócio, mas ele precisa ser informativo para o usuário em relação ao que o usuário precisa fazer. Ele não pode expor informações sensíveis, mas ele precisa ser útil para os desenvolvedores da aplicação conseguirem identificar o que está dando de erro. Então, classificar erros por tipos é uma ótima prática. Qual que é o risco de a gente não tratar erro? Vazamento de informações. E a gente consegue enumerar toda a stack de uma empresa, todas as tecnologias que a gente conseguir, né, ter mau tratamento na aplicação e saber versões e pesquisar exploits, né, conhecidos para poder testar. Se eu sei que é uma Apache nessa versão aqui, o que eu vou fazer na mentalidade de uma pessoa que quer atacar essa empresa aqui, o localhost? Então, eu vou pensar assim, poxa, ele tem uma Apache 2.4.4.1, sei lá, 41 na verdade. Eu vou pesquisar Apache, exploit.db, vou ver se alguém já explorou essa vulnerabilidade, se tem uma CVE, ou seja, uma vulnerabilidade, se ele é conhecido como uma vulnerabilidade, se existem vulnerabilidades conhecidas para essa versão do Apache,
E se já existirem, talvez até existam scripts para explorar, pronto, que um script kid poderia explorar. Então, o tratamento de erro não é uma coisa banal. E geralmente é uma solução que depende de configuração do servidor. Então, é simples de corrigir, mas se não for corrigido, tem um alto risco em relação à corporação. Logs. Os logs, eles também são muito importantes, porque a partir do log a gente consegue ter observabilidade, monitorar o fluxo da nossa aplicação, identificar incidentes de segurança, por exemplo, mas também diagnosticar bugs para poder corrigir eles. O risco de a gente não ter bons logs, não fazer gestão de logs, é a gente não ter uma eficiência na gestão de tecnologias. Só que, se a gente faz log e não gere os próprios logs, a gente pode fazer com que os logs sejam a nossa perda. A gente pode fazer com que eles representem risco para a nossa aplicação. Imagina, sei lá, tem credenciais ali nos nossos logs ou coisas do tipo. Então, os logs também precisam ser monitorados. Controle de acesso. Prometo que vai ficar mais legal. Por enquanto a gente está falando de umas coisas meio teóricas, né? Então, controle de acesso talvez seja um dos pilares, né, que a gente vai ter mais contato como usuário, não só como desenvolvedor. Então, a gestão de identidade é importante, né? Então, a gente sabe quem está acessando o quê, para a gente poder dar acesso ao que aquela pessoa deveria de fato ter acesso, com as permissões adequadas de leitura, execução e etc. A autenticação, para isso a gente precisa pensar em política de senha, não basta somente ter uma tela de login. É importante que a gente pense também em senhas fortes, padrões que exijam que os usuários, eles construam senhas fortes. Se você deixa o usuário colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, você não está ajudando também, né? Então você precisa exigir caracteres minúsculos, maiúsculos, né, letras, números, caracteres especiais, pelo menos, sei lá, 8 vai jogando para baixo, tem que ser para cima. Então, e a autorização? A autorização, ela vai estar relacionada à autenticação, à identidade. Então, o usuário ele tem autorização para usar essa funcionalidade, para executar essa função, para ler isso. E aí, na segurança, a gente fala bastante de Zero Trust, que é a confiança zero. Bem polêmico, mas em termos de estratégia, acaba sendo um framework que acaba ajudando bastante a gente a pensar no mínimo risco possível que uma corporação poderia ter, ou uma organização. Então, ao invés de a gente confiar e dar acesso para todos a, por exemplo, um arquivo, meus slides, ao invés de eu deixar ele lá aberto, todo mundo vê, considerando que ele tem risco, tem informações sensíveis, não, eu vou dar acesso somente para quem precisa nesse momento. Ah, mas outras pessoas vão ter, sei lá, 40 pessoas, 20 pessoas que vão precisar desse acesso. Eu vou dar acesso apenas para essas pessoas. E aí, existem detalhes sobre a classificação da informação, que eu não vou entrar neles, mas existem essas formas de classificar que poderiam fazer com que a gente tivesse uma gestão, né, em relação a acesso da informação, baseada no nível que a pessoa pode, de fato, estar acessando. Então, não basta ter logs, né? Preciso gerenciar a aplicação, gerenciar o log. O acesso autorizado, ele precisa ter as devidas permissões. E criptografia, nunca, acho que é pouco falar sobre isso. É bem comum, na verdade, você pegar informações via man in the middle, você interceptando o tráfego e elas não estão encriptadas. Então, é importante usar criptografia, especialmente quando você vai tratar dados sensíveis, dados de cartão de crédito, enfim. Existem alguns padrões de algoritmo, né, que são mais confiáveis. Não é recomendável que ninguém crie o próprio algoritmo de criptografia. É muito importante você utilizar o que já é validado no mercado. E os hashings eles são bastante usados também na comunicação de API, para poder ocultar, de certa forma, informações, né,
mantendo um padrão identificável delas. E aí, a gente começa a pensar, tá, várias informações, como que eu consigo fazer com que o meu código seja mais seguro, de fato? Então, existem alguns manuais bem legais. A gente vai olhar bastante para a OASP aqui. A OASP, ela é a maior comunidade de segurança no mundo, é uma comunidade aberta, que produz muito material aberto também. E existe a OASP WSTG, que é a WSTG Web Testing Guide, Web Security Testing Guide. Então aqui tem alguns tópicos nesse documento que eles são bem legais. Eles têm exemplos de como você fazer teste, mas também tem exemplos de como você manter seguro. E eles dão exemplos práticos de testes, que são testes de penetração mesmo, né? Ele é um guia para quem faz testes de penetração, ou seja, testes de segurança ofensiva. Então aqui tem testes, né, de gestão de identidade, de autenticação, autorização, teste de sessão, validação de input, teste de erro, criptografia, lógica de negócios, do lado do cliente, de API. Então é uma documentação bem legal, recomendo. E aí a gente tem a modelagem de ameaças. A modelagem de ameaças, ela é uma estratégia que, inclusive, existem pessoas especializadas em modelagem de ameaça. Então, empresas maiores que têm times de segurança robustos vão ter uma pessoa só para trabalhar com modelagem de ameaça, ou um time inteiro, talvez. Então, o objetivo da modelagem de ameaça é aprimorar a segurança. Sendo que a gente vai estar sempre pensando em quem? Nas ameaças, né? Modelagem de ameaças. E o que são essas ameaças? Então, para a gente pensar nessas ameaças, a gente precisa fazer algumas perguntas. O que a gente está trabalhando? Na onde a gente está trabalhando, né? O que pode dar errado? É muito importante essa pergunta. O que pode dar errado no que eu estou fazendo? O que a gente vai fazer a respeito disso? A gente fez o nosso trabalho bem o suficiente? Então, perguntar o que pode dar errado é o passo inicial para a modelagem. Porque o que pode dar errado pode ser algo malicioso, baseado na aplicação, e aí aquele teste anterior, aquela documentação anterior sobre testes, ela vai ajudar muito a entender o que poderia dar errado, né? As respostas vocês encontrariam muito ali. Mas poderia ser um acidente. Então a segurança, por mais que a gente vá falar em nível de, né, ataques digitais, existem acidentes também que causam falta de disponibilidade de serviço, uma enchente, enfim. Então a gente sempre vai pensar na ameaça para poder pensar em soluções antes mesmo de que essa ameaça se torne um risco e ela se efetive, causando de fato um problema. Então, ciclo de vida de desenvolvimento é algo que a gente vai começar a falar quando a gente pensa, tá, então a segurança no código, ela não vai estar só localmente aqui, enquanto eu faço código, ela precisa estar na cultura da empresa. Toda empresa precisa olhar para a segurança. E aí, o que ela pode trazer de benefício? Ela vai reduzir custo, ela vai aprimorar a postura de segurança, vai fazer com que tenham entregas mais rápidas, porque código seguro é código melhor. Ela vai melhorar o valor do DevOps. E aí, por que do DevOps? Talvez nem toda empresa tenha DevOps. Só que o DevOps, considerando especialmente empresas, né, que são muito digitalizadas, ele tem o potencial de plataformizar o que a gente entrega. Então a gente consegue ter entregas mais rápidas sem precisar configurar coisas pequenininhas, né? O Spotify, que ele falou, é um exemplo disso. E aprimorar a segurança e o passo de integração. Então a gente tem muitos benefícios em colocar segurança em todo o ciclo de vida. Mas o que é esse ciclo de vida? Então a gente pensa na segurança como um processo que ele vai ir ao contrário do processo de desenvolvimento. Então, a gente tem o backlog, a gente vai fazer commit, né, vai para build, teste, deploy.
E a gente vai estar sempre monitorando. Só que em todas essas etapas, a gente vai estar tendo feedback. E a gente vai ter, nesses processos, sempre retornos, resultados de ferramentas ou de trabalhos que são humanos, que a gente vai estar utilizando para aprimorar o próprio processo de desenvolvimento. Então, o que pode dar errado aqui? Lembra da questão da modelagem de ameaça? Então, a gente sempre vai perguntar, o que pode dar errado? O que pode dar errado aqui? E aí eu vou ter, na minha esteira de produção, eu vou integrar ferramentas para avaliar essas coisas que poderiam dar errado no aspecto de segurança. Tá, então vamos entender agora no detalhe o código e a gente já volta lá para a questão, né, do ciclo de vida. Então aqui a gente tem um exemplo bem simples de uma vulnerabilidade, que é um Open Redirect, é um redirecionamento aberto. Então não tem tratamento nenhum, é a coisa mais bobinha do mundo. E a gente tem aqui uma requisição que ela permite que o usuário coloque na URL um texto que não vai ser tratado de nenhuma maneira. São dois exemplos diferentes, mas fazem a mesma coisa. E, bom, a consequência disso é que a gente poderia fazer requisições do servidor da aplicação para fora, como se aquele servidor estivesse fazendo requisições para outra página. E aí o que pode se fazer com isso é criatividade, né? Então aqui tem um exemplo de uma possível correção. É óbvio que existem formas cada vez mais sofisticadas que a gente pode pensar na correção. Eu tentei trazer o exemplo mais simples possível, para ficar bem claro. Então aqui uma forma de corrigir isso seria a gente colocar realmente uma verificação e deixar a requisição em si sem possibilidade do usuário controlar ela. Então o usuário, no máximo, ele vai ser redirecionado para onde você quer, você só vai verificar se o que ele está pedindo condiz com o que você espera. Então essa é uma possibilidade. Os dois fazem a mesma coisa. Aqui, vocês vão ver uma ferramenta que é o Horosec. Essa ferramenta é uma ferramenta brasileira, acreditem, e é uma ferramenta de SAST. É uma ferramenta que identifica vulnerabilidade em código-fonte. Então, SAST é o tipo de tecnologia, o tipo de scanner que vai olhar para o seu código buscando identificar as vulnerabilidades que já são conhecidas hoje. Tipo o Open Redirect, ou um XSS que eu falei, o SQL Injection, ele vai olhar pelo padrão de código e vai identificar. Essa ferramenta é gratuita, faz um tempo que eu não vejo muitos commits lá no repositório, mas é um repositório aberto também, é bem legal. E, bom, recomendo vocês testarem no VS Code, é bem interessante. E aí, a gente pode pensar também na questão da segurança de código de terceiro, porque aí a gente já não tem tanto controle, né? Tipo, não consigo exigir que, sei lá, a Amazon entregue para mim o código mais seguro possível. Eu posso até exigir isso, mas nem sempre eu vou ter essa garantia. Então, pode acontecer de que um serviço específico, uma biblioteca que eu estou utilizando, ela tem uma vulnerabilidade. Se essa vulnerabilidade ela for encontrada, provavelmente vão surgir atualizações de segurança. E aí eu preciso estar com os meus pacotes atualizados sempre que essas atualizações surgirem. Porque isso vai me manter mais seguro, porque sempre tem correções de segurança nessas atualizações. Nossa, mas vai quebrar o meu projeto. Esse é um grande desafio. Talvez quebre, e aí a gente vai ter que corrigir. Vários memes que ele usou, o Alisson, eu usei também. E aí a gente fala de Code Review. Então, Code Review ainda é muito importante, porque no Code Review a gente consegue ter uma verificação, né, do que o desenvolvedor fez. Em pares, a gente está ali trocando informações
e ainda entendendo melhor a aplicação. Então o Code Review ele vai ajudar a mitigar muitas das vulnerabilidades, especialmente quando o Code Review é feito por pares que variam em experiência. Então, né, pessoas júniores trabalhando com pessoas sêniores é uma coisa muito positiva. E aí, as piadinhas aqui, né, por quê? Porque quando a gente não testa, quando a gente não faz code review, a gente pode ter consequências drásticas. E dependendo do tamanho do nosso projeto, né, de quantos clientes esse projeto tem, quantas pessoas associadas, stakeholders, a gente pode causar um problema de nível bem grande. Então, quando a gente pensa em code review, não vai ser tão diferente daquele outro material que eu falei, né, de testes de segurança. A gente ainda vai precisar validar input, autenticação, sessão, autorização, criptografia, erros, login, configurações e redes, arquitetura de redes. Como referência das principais vulnerabilidades mais comuns, a gente tem a OWASP Top 10. E na OWASP Top 10, a gente consegue ter vários materiais linkados explicando cada uma dessas vulnerabilidades, que aí vocês podem ver como melhorar o código de vocês para que vocês não reproduzam essas vulnerabilidades, mas também como vocês poderiam explorar elas. Não vou entrar no detalhe, depois vocês podem consultar lá o OWASP, mas é um material muito legal. Então aqui, né, a alegria de assistir outro dev decidindo trabalhar no bug que ninguém quer corrigir. Lembrando, bug e vulnerabilidade não é a mesma coisa, mas corrigir bug é tão importante e corrigir vulnerabilidade também é, tanto quanto corrigir bugs. Então a gente deveria sim estar olhando para o que é uma vulnerabilidade de segurança para poder olhar, bom, será que meu bug pode ser uma vulnerabilidade de segurança? Será que tem uma vulnerabilidade de segurança nele? Ou até, será que meu código bonitinho, funcionando perfeitamente, tem vulnerabilidade de segurança sem ter bug nenhum? Que aí é o pior, né? É o mais assustador. E é o mais comum. Tem várias referências do que eu falei para vocês aqui. Deixei nos slides, depois eu compartilho no Telegram com vocês. E é isso aí. Vocês têm dúvidas, comentários, xingamentos? Pode xingar a CrowdStrike, né? Uma das coisas, assim, você citou bastante casos de vulnerabilidade, de coisas que afetam bastante segurança. Uma das que, não que eu senti falta, mas que eu vi que tem uma prevalência, está chegando bastante no mundo empresarial, é a engenharia social. Ela também não é tão discutida a nível de código, mas também está sempre presente aí. E é uma coisa assim que fica meio difícil pensar como que dá para resolver esse tipo de vulnerabilidade que não é necessariamente focada na tecnologia ou no código. Muito bom, eu acho que é uma pergunta assim estratégica, porque quando a gente olha para os índices de ataque, a engenharia social ainda é o que tem mais resultado. Então quando a gente olha para a tecnologia, a gente não está fazendo um bom trabalho ainda, mas é muito pior se a gente olha para o lado humano. Porque o lado humano, a gente tem fatores como desigualdade social, né, precarização da educação, que vão influenciar muito na maneira que uma pessoa lida com o conteúdo. E aí a gente falar em nível organizacional, não adianta eu ter um puta time de segurança se o meu RH não tem treinamento de segurança. Então, a engenharia social, ela ainda é o ataque mais efetivo, porque as pessoas vão abusar das emoções, né, da empatia, de informações que às vezes podem ser obtidas online para poder obter informações privilegiadas. E muitas pessoas, a maioria delas, vão cair em algum nível, né? Muitas vezes, inclusive, o ataque ele vai ser feito ali sob medida. Então, mesmo um profissional experiente, ele pode cair num ataque desses. E aí, como a gente consegue mitigar uma vulnerabilidade assim? Conscientização. Então é importante que exista um investimento de trabalhos educacionais. E aí,
Ah, mas eu vou esperar vir alguém na minha empresa e começar a conscientizar a galera? Não! A gente tem que conscientizar, nós temos que ser as pessoas que vão lá e falar: galera, alguém já parou para pensar na segurança aqui da empresa? Se não tem um time de segurança, no caso, né? Se tem um time de segurança, por que não falar lá com a galera de segurança e falar: e aí, como a gente aqui tem os nossos processos, a gente queria entender melhor como a gente pode melhorar os nossos processos? O que vocês poderiam ajudar a gente? Então eu acho que essa comunicação, ela é estratégica e todo mundo sai ganhando, todo mundo aprende mais, os resultados são mais eficientes. Então eu acho que a resposta vai por aí, sabe? Conscientização, protagonismo e muita pesquisa. Obrigado. Como que está o panorama de adoção de padrões de segurança de larga escala aqui no Brasil? Tipo OpenSCAP, tanto para sistemas inteiros como para serviços tipo PCI DSS, coisas assim. E porque todas essas vulnerabilidades, todos esses pontos precisam de um profissional para ir olhar um por um e não tem um framework automatizado já para fazer isso. Como é que está esse cenário ainda? Tá, a sua pergunta ela é mais complexa do que parece. Então, cenário. O cenário é difícil falar porque eu tenho meu contexto, eu tenho viés, né? Então, olhar o cenário, eu não fiz uma pesquisa, talvez existam pesquisadores com mais conhecimento sobre do que eu, que consigam te dar essa informação melhor. Eu iria buscar isso, sabe? Tipo, relatórios, de preferência relatórios sem vieses, que não sejam de empresas, enfim. Mas, em termos de adoção de segurança, não é tão fácil automatizar testes de segurança. Existem muitos scanners que fazem isso, então eu apresentei para vocês um exemplo, né, o Horusec. O Snyk também, que eu dei as imagens que eu coloquei aqui, né, é de uma ferramenta que ela faz SAST e SCA. O SAST ele faz análise de código-fonte para encontrar vulnerabilidade, o SCA busca biblioteca desatualizada. Então, tem algumas ferramentas que já conseguem encontrar padrões bem específicos, mas, digamos assim, que as aplicações, elas são muito personalizadas. Então, é muito difícil você construir uma ferramenta que consiga passar por uma aplicação inteira, independente de qual tecnologia ela tem, de quantas camadas ela vai ter. Então, não é tão fácil assim você ter uma ferramenta ou um conjunto de ferramentas que resolva o problema. Então, por isso ainda é importante times de segurança, porque, na prática, esses times fazem gestão de tecnologias específicas para fazer análise automatizada, mas ainda tem um trabalho muito humano, que é o trabalho mesmo da criatividade. A criatividade, que é você conseguir olhar para o cenário e pensar num negócio absurdo que poderia ser feito naquela aplicação. Porque ela, apesar de ela ter sido projetada para outra funcionalidade, você olha para aquilo e fala: posso, sei lá, e se eu colocar aqui nesse campo um pedaço de código que faz X? E aí você olha o funcionamento, você vê o retorno da requisição e começa a trabalhar ali. Então ainda falta esse elemento, assim, né? Eu acho que mesmo com a inteligência artificial, a gente não alcança o mesmo nível de diversidade em relação a testes. Então, hoje em dia, por não ter esse nível de eficiência, o meu trabalho ainda existe e eu acredito que ele ainda vai existir por muitos anos. Com certeza. Posso só fazer uma pergunta? Aqui na primeira, por exemplo, a gente contrata uma empresa externa, tem que ser um terceiro, eles fazem uma análise, eles fazem basicamente um ataque. Então eles vão escrevendo código, escrevendo URL, fazendo outra coisa, montando relatório, falando: olha, tem essas vulnerabilidades, olha, aquela API parece que está na versão X, deveria atualizar para a versão Y. E com isso ele gera uma nota, e com essa nota também isso serve para a empresa mostrar para outras empresas que ela tem segurança, porque uma coisa que acontece é que as empresas não confiam. A gente fala: mas qual segurança do site? Aí você fala: não, eu tenho tipo de segurança. Cadê? Prova. Como é que eu sei que você realmente está aplicando tudo isso nos processos? Então, normalmente existem empresas terceiras que fazem essa auditoria. Sim, exatamente.
hoje em dia, tentando chutar ali na sua pergunta a questão do mercado, a minha impressão superficial, que eu não acho que você deveria tomar como verdade absoluta de nada, cheio de viés, seria que, tipo assim, a minha experiência de mercado, eu trabalho com desenvolvimento há 6 anos. E empresas pequenas, muito pequenas, geralmente não tem time de segurança. Às vezes elas não têm nem ferramentas para a segurança. Elas usam no máximo as recomendações de segurança das ferramentas que elas usam e olha lá. E olha lá. Tipo assim, já vi coisa boba acontecendo, tipo, ex-funcionário com a conta pessoal ter acesso a um arquivo Word que tinha informações sensíveis da empresa. Então, é nesse nível, assim, que falta na empresa pequena. Aí, empresas de médio porte, às vezes elas já estão um pouco mais preocupadas com isso, mas geralmente ela vai terceirizar ou vai ter alguém sobrecarregado ali da área de infra, que vai estar olhando para a segurança, arquitetura. E aí, empresas maiores acabam, do meu ponto de vista, acabam sendo as empresas que têm times robustos de segurança, que vão estar olhando não só para a parte de prevenção, mas também para simulação de ataque, para conscientização, para monitoramento, né? E aí vai. Então, eu acho que hoje no Brasil, a maior parte das empresas que estão investindo em segurança são empresas maiores, ou startups com muito investimento que têm clientes muito grandes que exigem auditoria. Porque todo esse processo tem um custo altíssimo. Exato. Justo. Queria fazer um comentário adicional. Geralmente quando a gente pensa nessa parte de segurança, mas quem não é muito habituado, a gente sempre pensa que, é claro, tem toda a parte de phishing e engenharia social que é bem mais sucedida, mas a gente constrói uma aplicação, segue as boas práticas e acha que está tudo bem. E como você falou, usar, por exemplo, Cip, que faz o scanning muito bom, tem o Tree também que faz scanning de containers, que também é muito bom. Só que existe uma coisa muito legal que a gente acaba deixando os pacotes de lado, até você comentou. Se a gente for olhar nos bancos de dados de vulnerabilidades, assim, quase todos os pacotes têm sempre alguma vulnerabilidade, então mesmo que a gente ache que, tipo, seguindo as recomendações da OASP e tudo mais, tipo, tá tudo certinho, a gente sempre está vulnerável a alguma coisa, principalmente em pacotes. Então, eu estou usando tal pacote, ele é muito famoso, nunca vai dar pior. Acho que teve uns anos atrás o caso do Log4j, né? Então, assim, a gente sempre está vulnerável, nossos pacotes também sempre estão vulneráveis, então é bem relevante. É isso, é sobre isso. Mesmo que você siga tudo certinho, vai ter vulnerabilidade, porque você não tem controle de tudo na aplicação. Você usa coisa de terceiro, você não tem escolha sobre isso. Você não criou seu próprio sistema operacional, provavelmente. Então, exemplo do que aconteceu aí com a CrowdStrike, gente. Né? Então, a Microsoft tá lá, assim, né? Eu acho que eles não tinham DevOps e QA, né? Talvez. Então, o ponto é que, tipo, mesmo eles fazendo todo o processo, a Microsoft teve uma parte considerável no que aconteceu. Porque o sistema dela dá tela azul. Homologado, inclusive. Então... derrubar teu kernel é tipo assim, Então, basicamente é isso. Mesmo que você faça tudo certo, pode acontecer alguma coisa porque você está usando ferramentas de terceiro e você não tem controle. E mesmo que o terceiro faça tudo certo, ainda podem acontecer catástrofes ambientais, por exemplo, que podem afetar a disponibilidade do serviço de vocês. Então, a segurança vai ser algo que a gente sempre vai estar olhando. A gente nunca vai ter um nível máximo de segurança. A gente sempre pode melhorar ela. É isso aí.